Imagine estar a quase 6 bilhões de quilômetros da Terra, depois de mais de uma década viajando pelo espaço, com energia suficiente para continuar funcionando por pouco tempo. E então você recebe uma ordem inesperada: virar, apontar sua câmera de volta para casa. Isso pode parecer simples, mas naquela distância, essa decisão poderia destruir permanentemente os sensores da nave. Mesmo assim, eles fizeram. Porque aquela seria a última chance, a última imagem, o último registro, antes de seguir para uma região de onde nunca mais voltaria. E o que a Voyager capturou naquele momento não foi apenas uma fotografia. Foi algo que mudaria completamente a forma como enxergamos o nosso lugar no universo. Hoje você vai ver o que realmente aconteceu naquele momento. E por que, logo depois disso, nós decidimos desligar os olhos da Voyager para sempre. Naquela distância, a Voyager já havia cumprido sua missão. Ela tinha atravessado o sistema solar, visitado os gigantes gasosos e enviado dados que mudaram completamente o que sabíamos sobre esses mundos. Do ponto de vista técnico, não havia motivo para ligar aquelas câmeras novamente. Na verdade, havia vários motivos para não fazer isso. Os sensores estavam há anos sem uso. A nave operava com energia extremamente limitada. E apontar a câmera na direção do Sol poderia danificar o sistema de forma irreversível. Para muitos dentro da NASA, aquilo não fazia sentido. Era um risco alto para uma imagem que, na época, nem sequer era considerada cientificamente relevante. Mas havia alguém que via aquilo de forma diferente: Carl Sagan. Para ele, não se tratava apenas de uma fotografia. Era uma oportunidade única, talvez a única, de mostrar a Terra como ela realmente é quando vista de fora. Não como um planeta detalhado, mas como um ponto pequeno, distante, quase invisível. Convencer a equipe não foi simples. A ideia ficou anos sendo debatida, questionada, adiada, até que, finalmente, uma decisão foi tomada. Eles aceitariam o risco. Mas isso criava um novo problema, porque fazer aquela imagem não era tão simples quanto girar uma câmera. Naquela distância, tudo precisava ser calculado com precisão absoluta. E qualquer erro significaria perder a última chance para sempre. A Voyager estava a bilhões de quilômetros da Terra. Qualquer comando enviado levaria horas para chegar, e mais horas para que qualquer resposta voltasse. Não existia controle em tempo real. Quando começasse, não haveria como corrigir. E havia um problema ainda mais crítico. As câmeras da Voyager estavam desligadas há anos, congeladas. No frio extremo do espaço, seus componentes haviam passado décadas próximos do zero absoluto. Ligar tudo de uma vez poderia causar um choque térmico e destruir os sensores instantaneamente. Então, os engenheiros fizeram algo contraintuitivo. Eles começaram devagar. Durante horas, enviaram pequenas quantidades de energia, aquecendo lentamente os sistemas, como se estivessem tentando acordar uma máquina que já deveria estar adormecida para sempre. Mas esse não era o único limite. A Voyager tinha memória extremamente limitada. Para registrar aquela sequência de imagens, seria necessário reorganizar completamente o sistema, enviando comandos precisos que indicavam exatamente onde cada planeta estaria naquele momento, sem margem para erro. Porque a nave não estava parada. Ela estava se movendo a mais de 60 mil quilômetros por hora. Se o timing falhasse por segundos, as câmeras apontariam para o vazio e tudo teria sido em vão. Mesmo assim, eles prosseguiram, porque naquele momento não se tratava mais apenas de engenharia. Era a última chance de olhar para casa. Depois de horas de preparação, o comando foi executado. A Voyager começou a girar lentamente. A câmera de ângulo estreito passou a apontar para posições específicas no espaço, coordenadas calculadas com precisão extrema.
Ela não via planetas como nós imaginamos. Não havia detalhes, não havia cores vibrantes. Aquela distância reduzia tudo a pontos de luz. Netuno apareceu como um borrão quase imperceptível. Urano, apenas um traço pálido no fundo escuro. Júpiter e Saturno, mesmo sendo gigantes, não passavam de pequenos focos brilhantes, planetas inteiros, reduzidos a pixels. Cada imagem capturada era armazenada em um sistema físico dentro da nave. Nada era enviado na hora. Os dados ficariam ali, presos por semanas, sem qualquer confirmação de que o processo tinha funcionado. E então, a câmera se aproximou da região mais crítica, a direção do Sol. Era ali que tudo poderia dar errado. A luz começava a invadir o sistema óptico, se espalhando internamente e criando distorções. Mas, ao mesmo tempo, era exatamente naquela região que estava o alvo principal, a Terra. Não como um planeta, mas como algo quase impossível de enxergar. Um ponto minúsculo, perdido em meio ao brilho. E quando aquela imagem foi finalmente registrada, ninguém ainda sabia o que ela significava. Porque o que a Voyager capturou naquele instante não parecia grande, não parecia importante, mas escondia algo que mudaria completamente a forma como nos vemos. Quando os dados começaram a chegar na Terra, semanas depois, os engenheiros não viram nada impressionante de imediato. Linhas, ruído, fragmentos de informação. Cada imagem precisava ser reconstruída manualmente, camada por camada, filtro por filtro, até que finalmente algo apareceu. Um ponto, quase imperceptível, menor do que um pixel completo no sensor da câmera, a Terra. Naquela distância, nosso planeta ocupava apenas uma fração de um pixel. Não havia continentes, não havia oceanos, apenas um ponto de luz, suspenso em um feixe de luz solar que atravessava a imagem. E aquele feixe nem sequer era real. Era um artefato óptico, luz do Sol refletindo dentro da câmera, criando uma faixa brilhante que, por coincidência, envolvia exatamente onde a Terra estava. Se a câmera tivesse sido apontada alguns milímetros fora do lugar, nós simplesmente não apareceríamos. Tudo o que já existiu, cada pessoa, cada história, cada civilização, comprimido em um único ponto, quase invisível. Foi nesse momento que a imagem deixou de ser um dado científico e se tornou um espelho, um lembrete silencioso de escala, de fragilidade, de quão improvável é estarmos aqui e de quão pequeno é tudo o que chamamos de mundo. Mas aquele não foi o fim. Na verdade, foi exatamente depois disso que uma decisão ainda mais definitiva foi tomada. Depois de registrar aquelas imagens, a missão mudou. A Voyager não estava mais explorando planetas, ela estava indo além. Para continuar a jornada, cada unidade de energia precisava ser cuidadosamente distribuída. Nada podia ser desperdiçado. E manter as câmeras ativas já não fazia sentido. Mas não era apenas uma questão de desligar um equipamento. Era algo mais definitivo. A Voyager precisava esquecer como enxergar. A memória da nave era extremamente limitada. E os sistemas responsáveis pelas câmeras ocupavam espaço valioso. Para continuar operando no espaço interestelar, novos comandos precisavam ser enviados, e isso exigia espaço. Então, os engenheiros tomaram uma decisão irreversível. Eles sobrescreveram os sistemas, apagaram os comandos, removeram a capacidade da nave de operar suas próprias câmeras. Mesmo que quiséssemos, ela nunca mais poderia tirar outra fotografia. E não parou por aí. Sem energia para manter aquecimento, os instrumentos começaram a esfriar rapidamente. Temperaturas abaixo de -200 graus, lubrificantes congelaram,
Componentes se tornaram rígidos, sistemas delicados deixaram de funcionar. As câmeras continuam lá, presas à estrutura da nave, mas estão mortas, frias, inativas, apontadas para um lugar que nunca mais poderão registrar. Foi um sacrifício. Abrimos mão de ver para poder continuar. E, de certa forma, foi naquele momento que a Voyager deixou de ser uma câmera e se tornou outra coisa. Hoje, a Voyager 1 continua sua jornada. Mais de 24 bilhões de quilômetros de distância da Terra, muito além da influência do Sol, em uma região onde não há mais luz suficiente para aquecer sua estrutura. Ela já não vê, já não fotografa, mas ainda sente, detecta partículas, campos magnéticos, vibrações do espaço interestelar. É como se tivéssemos trocado os olhos por uma forma mais abstrata de perceber o universo. A Voyager se tornou algo diferente. Não mais uma exploradora de planetas, mas uma mensageira, carregando consigo um registro de quem somos. O disco de ouro, sons, imagens, fragmentos da nossa existência. Uma tentativa silenciosa de dizer, nós estivemos aqui, e talvez, um dia, alguém encontre isso. Mas mesmo que ninguém encontre, aquelas imagens finais já cumpriram seu papel. Porque pela primeira vez na história, olhamos para nós mesmos, de fora, e o que vimos não foi poder, não foi grandeza. Foi um ponto, pequeno, frágil, sozinho. E talvez seja exatamente isso que torna tudo aqui tão valioso. Se você tivesse a chance de enviar uma única mensagem junto com a Voyager, sabendo que ela poderia atravessar a galáxia por milhares de anos, o que você diria? Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o nosso lugar no universo, deixa o seu like. E se você quer continuar explorando o que existe além do nosso horizonte, se inscreva no canal, porque a próxima fronteira já está nos esperando. Porque, assim como a Voyager, algumas mensagens só fazem sentido se continuarem viajando.